Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo, olá, meu nome é Mariana e hoje eu estou aqui para falar sobre custos de se fazer o intercâmbio na França. Para aqueles que não sabem, eu estou fazendo intercâmbio aqui na França, em Nantes, um intercâmbio simples de 1 ano e eu estou aqui acho que há 6 meses já e faltam mais 6 meses para acabar o meu intercâmbio. E tem algumas dúvidas frequentes que as pessoas têm quando elas vêm conversar comigo sobre os custos do intercâmbio e também sobre ajuda financeira que nós, como estudantes, recebemos ou podemos receber quando a gente vem para cá. Então, a primeira parte desse vídeo vai ser eu falando dos custos básicos de se viver aqui na França. Mais especificamente aqui em Nantes, pode não se aplicar para outras cidades, como por exemplo Paris, que geralmente é mais caro do que os outros lugares. Mas o meu exemplo pode servir para vocês, só para vocês terem uma ideia de quanto vocês vão precisar. Gente, antes da gente começar a falar sobre os custos e esse tipo de coisa, eu queria muito divulgar um canal de uma amiga minha que acabou de começar o canal dela, e ela também faz intercâmbio aqui na França, e ela postou um vídeo falando sobre a experiência dela e também dando um panorama geral de como você pode vir aqui morar na França, fazer intercâmbio, seja pela faculdade ou não. E o nome dela é Stephanie, então se vocês tiverem um tempinho lá para dar uma olhada no canal dela, como eu disse, ela acabou de começar, então só tem 2 vídeos no canal, mas se vocês puderem ir lá dar uma forcinha, vai ser ótimo. Bom, eu tô aqui com o meu plannerzinho, que eu coloco todos os meus custos e também quanto eu gasto por mês. E eu vou abrir aqui só para ver quais são os custos básicos que eu costumo ter. Tem alguns custos que são fixos, que são iguais todos os meses, como por exemplo, o aluguel do apartamento é sempre o mesmo e a eletricidade no meu contrato também é sempre a mesma. Bom, começando com a coisa que mais custa dinheiro, que é o alojamento. O apartamento que eu moro é um apartamento de um conjunto bem conhecido aqui na França, que é o CRU, e eles geralmente oferecem alojamento para estudantes por um preço mais baixo do que você alugar uma casa ou um apartamento qualquer por aí. Bom, o preço do meu apartamento, que é de 18 metros quadrados, o preço cheio dele é de 300 euros por mês. No entanto, aqui na França existe um órgão do governo, eu acho, que se chama CAF, que está aqui para ajudar a pagar o alojamento de pessoas de baixa renda. Então nós, quando chegamos aqui sendo estudantes e não recebendo bolsa, a gente tem geralmente a gente tem uma quantidade de dinheiro que é enviada para a gente, ou que a gente mesmo tem, que é inferior ao salário mínimo francês, que eu acho que é alguma coisa em torno de 1.100 euros. Então, no meu caso, eu vim para cá com mais ou menos 600 ou 700 euros por mês que eu poderia gastar. Então, realmente está abaixo do salário mínimo francês e por isso eu tenho direito a essa ajuda financeira que o governo oferece para pessoas de baixa renda aqui na França. Então, esse órgão do governo, ele paga uma parte do aluguel do seu apartamento. Isso depende muito da sua condição financeira, da onde você mora e também alguns outros fatores que eu não sei exatamente quais são. Mas enfim, para mim, no meu caso, eles pagam 117 euros, então para mim fica 182 mais ou menos euros por mês do alojamento. Então esse é o maior custo que eu tenho por mês, 182 euros. Se a gente for arredondar para cima, a gente coloca 200 euros. Isso levando em conta, por exemplo, o telefone. Conta de celular aqui, eu tenho uma conta muito boa de uma empresa que se chama Sosh, que é de uma empresa maior que se chama Orange, que é laranja, né, em francês. E o meu plano de celular tem 20 GB de internet e tem ligações e mensagens ilimitadas. E eu pago 10 euros por mês para esse plano, porque eu peguei esse plano na promoção. E eu posso cancelar ele a qualquer momento e não tem um tempo mínimo que eu preciso usar ele para cancelar. Então eu super recomendo se vocês estiverem precisando usar um telefone aqui na Europa, porque essa conta não só funciona na França, mas em toda a Europa, o que é muito bom também para viagem. Mas enfim, se a gente juntar o aluguel, que é 180, mais o preço do telefone, dá 190, e aí a gente arredonda para cima e coloca um preço base de telefone mais aluguel de 200 euros. Agora, em termos de eletricidade, no caso do meu alojamento, do meu apartamento, né, a eletricidade é paga à parte e o preço
O preço do seu contrato por mês vai depender do tamanho do seu apartamento, da quantidade de pessoas que moram no seu apartamento e também do tipo de utensílio doméstico que você tem. Por exemplo, geladeira, se você tem boiler, se você tem freezer, esse tipo de coisa. E quanto mais equipamento você tiver, maior fica o preço. Porque, na verdade, o que as empresas, ou pelo menos a empresa que me fornece energia faz, é colocar um valor fixo todo mês para você pagar, que no meu caso são 45 euros. E aí, se você gastar mais do que isso no tempo que você ficou aqui na França, ou menos do que isso, eles acertam as contas no final. Então, se você usou mais energia do que você estava pagando, no final você vai ter que pagar mais. E se você usou menos energia do que quanto você pagou, eles vão te reembolsar a parte do que você gastou. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que quando você chega aqui na França, primeiro, a CAF, que é a associação ou o órgão público que paga metade do seu aluguel, tem um prazo de mais ou menos 2 a 3 meses para começar a pagar a parte do seu aluguel. Então, quando você chega aqui, a princípio, você vai pagar o aluguel cheio, então 300 euros, e aí a CAF ela vai te reembolsar uma parte desse valor que ela pagaria todo mês, entendeu? Então, isso é uma coisa que você tem que levar em conta quando você vem pra cá. Outra coisa que você também tem que levar em conta é que quando você entra em um apartamento, você tem que pagar um cheque calção. Esse cheque calção é o que é como se fosse um seguro para quem está alugando, para se, por exemplo, você destruir alguma coisa na casa, ou se você sair e deixar a casa toda zoneada, ou roubar alguma coisa na casa, eles vão ficar com esses 200 euros. Se não, se no final, quando você voltar para o Brasil, o apartamento estiver em bom estado e tiver tudo lá, eles vão te reembolsar os 200 euros. Então, esse é mais um outro gasto que você tem que ficar na cabeça. Agora, falando sobre supermercado, comida no geral. Como base para uma pessoa aqui morando sozinha, a gente gasta em torno de 100 euros por mês. Então, se a gente juntar os 200 euros do aluguel e do telefone, mais os 100 euros da comida, mais os 45 euros da eletricidade, e a gente arredondar, vai ficar em torno de 350 euros por mês, por enquanto. Porque ainda tem mais algumas coisas que a gente precisa adicionar aqui. Tem mais uma coisa que você tem que pagar todo mês, que quando você chega aqui, pelo menos assim, pelo menos foi assim comigo, quando você chega aqui, você tem que abrir uma conta em um banco francês. E eu abri num banco chamado BNP Paribas. E nesse banco, teoricamente, eles dizem que você tem seguro grátis ou seguro por 1 euro do seu apartamento e seguro de vida, esse tipo de coisa. E quando você chega é isso mesmo, você não tem que pagar pelo seguro nem nada, só que no momento que passa do ano, então, por exemplo, de 2019 para 2020 agora, eles passam a cobrar o seguro. Então não é exatamente gratuito por um ano, não. É até o final do ano e aí você começa a pagar 18 euros por mês, todo mês. Então a gente adiciona aí mais 20 euros, está dando 370 euros por mês. Além disso, a gente também tem que levar em conta algumas outras coisas. Por exemplo, lavar roupa. Lavar roupa, cada máquina que eu lavo custa 2,80 e a máquina de secar roupa custa 1 euro. Isso nessa residência que eu tô morando, no prédio que eu tô morando, é assim. E aí eu geralmente coloco em torno de 15 euros de gasto para lavar roupa todo mês. Então a gente está chegando aqui a 385 euros. Agora, uma última coisa que você tem que levar em conta é o transporte. Aqui em Nantes, que é a cidade que eu moro, uma passagem de transporte público é 1,50 no mínimo, se você tiver o cartãozinho deles e se você usar o cartão. Se não, a passagem individual é 1,70. Mas eu tenho cartão e vocês também poderiam pedir gratuitamente, é só ter um endereço aqui na França. E todo mês varia a quantidade de passagens que você usa. Eu moro muito perto da minha faculdade, então vou para a minha faculdade andando. Eu não gasto dinheiro com isso. Só que quando eu vou fazer compras, todos os supermercados são relativamente longe daqui. Então eu tenho que sempre pegar 2 passagens para ir fazer compras no supermercado. E com isso o preço varia muito. Acho que o mês que eu mais gastei foi o primeiro ou o segundo mês que eu morei aqui, porque eu tive que ir no supermercado várias vezes e eu tive que comprar coisas no shopping, por exemplo, travesseiro, cobertor, esse tipo de coisa. E eu acho que eu gastei cerca de 30 euros, mas no geral acho que hoje em dia eu tô gastando no máximo 15 euros por mês. Então se a gente fechar bonitinho, dá uns 400 euros por mês. Isso é o preço mínimo assim que você precisa para
para realmente morar aqui. E isso também depende do tipo de apartamento que você vai morar, se você vai dividir apartamento com alguma pessoa ou não. Então, eu aumentaria esse preço base ainda. Até porque esse custo de 400 euros, ele não vale para quando você acabou de chegar aqui, tá bom? Porque você vai ter que comprar muita coisa para o seu apartamento, você vai ter que comprar coisa de limpar o apartamento, você vai ter que comprar travesseiro se você não trouxe, esse tipo de coisa. Isso parece pouca coisa, mas vai adicionando bastante dinheiro aí. E além disso, como eu disse antes, a CAF ela só vai pagar uma parte do seu aluguel depois de 2 meses que você estiver morando aqui, por conta da burocracia e esse tipo de coisa. Então, no início, eu diria que facilmente é uns 600 euros para você morar aqui. Quando você vai tirar o visto, uma das exigências do visto é que você prove que tem como receber 615 euros por mês, ou que você tem esse dinheiro, ou que algum familiar tem possibilidade de te passar esse dinheiro. Porque senão eles não deixam você vir para a França, porque você não tem dinheiro suficiente para morar aqui. Fora isso, se vocês quiserem viajar pela Europa, que é uma coisa que pode ser bastante barata, eu consegui um voo da França para a Itália por 10 euros, então é uma ótima oportunidade para viajar. Mas se você quiser viajar, você tem que adicionar um pouco mais de dinheiro nessa conta. Eu botaria no mínimo mais 100, 150 euros para você conseguir viajar para alguns lugares bem baratinhos e conseguir aproveitar o tempo. Então, fechando esse vídeo aqui, o recomendado pelo visto para você ter é no mínimo 615 euros. O custo bruto que eu tenho aqui é de 400 euros. Se você quiser viajar, eu adicionaria mais uns 100, mais uns 150 euros. Então, em torno de 700 euros, você consegue viver muito bem aqui. Você consegue comer bem. Se você fizer compras no supermercado, você paga suas contas e você ainda tem possibilidade de viajar por aí. Bom, para vocês terem uma ideia, o meu custo de vida aqui costuma ser em torno entre 600 e 700 euros. Depende muito se eu compro coisas, por exemplo, se eu compro alguma maquiagem nova, se eu compro alguma roupa nova, mas é alguma coisa em torno disso. E, bom, é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, comentem aqui embaixo que eu vou tentar tirar. E eu sei que esse vídeo foi um pouco confuso porque eu não fiz um roteirinho bonitinho, mas eu espero que tenha ajudado de qualquer jeito. E não se esqueçam de deixar o seu like aqui e se inscrever no canal. E também compartilhar com seus amigos que têm interesse em fazer intercâmbio ou que têm alguma dúvida sobre intercâmbio ou sobre estudos ou sobre qualquer coisa mesmo. Enfim, eu vejo vocês no próximo vídeo.